nós lemos na Torá Parshat Kitavó. E essa Parashá começa nos falando da mitzvah de Bikurim, de trazer as primícias, as primeiras frutas que davam no pé, frutas tradicionais de Israel, segundo a Torá, se amarravam um lacinho sobre elas, fazendo uma sinalização, e quando elas amadureciam, então se colhia essas frutas, se colocava numa cesta, se levava até Jerusalém, e lá se entregava essas primícias, essas primeiras frutas do pé da árvore, se entregava isso, se presenteava o Cohen. Nos diz o Rebbe o que isso significa em termos espirituais. A pessoa trabalha e se envolve nos afazeres mundanos, nos trabalhos de ordem física, material, etc. E às vezes a pessoa se dedica muito a isso, trabalho, a carreira, a ganhar, tudo mais, aumentar o seu patrimônio, mas no final a Torá nos prescreve que você pegue uma parte disso, e não só uma parte, não os restos e não as sobras, a primeira parte e a melhor parte. E leve isso para o Cohen, mesmo que hoje nós não temos, por enquanto, essa mitzvah, no seu sentido literal, em termos práticos, de levar até o Beit HaMikdash, entregar ao Cohen, mas isso significa para nós isso, consagrar a Hashem. Primeiro, dinheiro que você ganhou, consagre isso para tzedakah. Ofereça isso como uma doação. E assim por diante, em tudo que você receber, em tudo que você ganhar, a primeira parte, consagre a Deus. A melhor parte, dedique a Hashem a uma causa digna, nobre, alguma coisa espiritual, judaica elevada. Nos diz a Torá, por que isso é feito? Para que a gente nunca perca de vista, que a gente tenha sempre em consciência quem é o nosso provedor. Que tudo que nós estamos ganhando e recebendo aqui, na verdade, não é fruto apenas do nosso esforço, da nossa astúcia, da nossa perspicácia, etc. Na verdade, nós devemos trabalhar, nos esforçar, mas no final das contas, os resultados vêm de Deus. Tudo depende das bênçãos divinas. Então, quando nós consagramos essa primeira parte, doando a Hashem, nós demonstramos a nossa gratidão, e também nossa gratidão a Deus, e também a nossa consciência que tudo o que nos chega às mãos, na verdade, é dado, concedido por Ele. Nessa parashá, nós temos, mais uma vez, aquele trecho de Tochechá, de admoestação, e dessa feita até de forma dupla, 98 pragas, etc., que isso é lido antes de Rosh Hashanah, todos os anos, na penúltima semana, penúltimo Shabbat, antes de Rosh Hashanah. Porém, diz o Rebbe, cabe sempre ressaltar que esse trecho, diferente do que se vê e se nota superficialmente, não se constitui em castigos punitivos. Na verdade, o objetivo deles é purgatório, é de limpeza e purificação. Na verdade, Deus quer o bem, como um bebê, uma criança que se sujou toda, talvez até com seus excrementos, mas que o pai vai, ele está assado com assaduras, o pai ou a mãe vem e o limpam e o lavam, ou passam lá um óleozinho, pode ser que num primeiro momento isso até esteja doendo ou ardendo, mas na prática ele está sendo limpo, lavado para o seu bem. Da mesma maneira se fala que Rosh Hashanah nós vamos atrair grandes bênçãos e novas bênçãos. E antes de encher o copo, a taça, o recipiente com o vinho nobre, com o líquido especial, antes disso o copo tem que ser limpo e bem lavado, retirar dele toda sujeira, impureza, etc. Por isso também se diz que antes da chegada de Rosh Hashanah nós lemos na Torá essa passagem que fala desse processo de purgação, de limpeza, lavagem espiritual, para preparar o recipiente, para limpar bem o recipiente, para que nós possamos estar aptos, quando chegar o Rosh Hashanah, as novas bênçãos que nós vamos atrair, que elas possam pairar sobre o nosso recipiente, que o nosso recipiente esteja bem limpo e apropriado para captar, incorporar, interiorizar
todas essas bênçãos que virão muito em breve para todos nós, que todos nós tenhamos uma ótima semana e desde já um Shana Tová.